8 horas 26 minutos, estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição, hoje 11 de novembro de 2020. O programa tem aqui a honra de receber, o prazer de receber o Jorge Gomes Coutinho, que é cientista político, sociólogo e professor da UF, hoje emprestando aqui os seus vastos conhecimentos da política nacional, da política internacional, e a gente volta com você, Arnaldo, nesse bloco, né, refazendo naturalmente a sua pergunta aí para o Jorge Gomes Coutinho, por favor. O que eu perguntei no bloco anterior, Jorge, para a gente começar a conversa nesse bloco, é que a manchete do Globo, que o país caminha, o país já busca um nome tipo Biden para a eleição de 2022. Se você concorda com essa análise de que realmente podemos ir, pelo menos ao centro, como você mesmo colocou. Bom, Arnaldo, eu primeiro agradeço a pergunta. Ela é muito importante. Ela é mais importante até mesmo do que quem eventualmente tenha lido, rapidamente essa chamada do jornal Globo. Como nós sabemos, a imprensa no Brasil de Assis Chateaubriand para cá, né, em determinadas ocasiões ela coloca agendas, que é legítimo, né? Se tinha Assis Chateaubriand de um lado, tinha Samuel Weiner depois de outro mais à frente. Minha questão é a seguinte: se uma agenda, que na verdade há um certo incômodo com a solução Bolsonaro em parte da elite brasileira, né? Seja ela financeira, seja ela do capital industrial, talvez em parte do agronegócio, mas não todo ele, né? E eu não sei particularmente, inclusive a ideia original, inclusive eu recomendo muito ao ouvinte, né, e a todos conhecerem o livro que saiu agora fresquinho, do Jairo Nicolau, né, colega da área de ciência política da UFRJ, O Brasil Virou à Direita. Ali ele faz um mapeamento muito preciso de financiamento de campanha. E se você comparar, por exemplo, o volume de recursos, isso pelo menos em termos do que foi declarado oficialmente, tá? Eu não estou entrando no debate sobre Caixa 2, nada disso. Aquilo que está registrado, né? O Meirelles, por exemplo, ele mobilizou um volume de recursos para a sua campanha presidencial que era alguma coisa do tipo 10 vezes mais, pelo menos, do que o Bolsonaro tinha. O Bolsonaro não teve uma campanha irrigada em termos de recursos financeiros, o que me faz crer que, sim, ele talvez não fosse o preferido, né, de vários grupos importantes econômicos brasileiros na eleição de 2018. Né? E havia, naquele momento, sim, aí por isso a comparação que eu fiz com o Geraldo Alckmin, né? O Biden, se tem uma agenda mais moderada, um Alckmin também tem. O que me parece que o Globo está dizendo é que talvez se coloque a importância de termos uma agenda de centro-direita, né, para o Brasil nas próximas eleições em 2022. Eu compreendo assim a proposta de um Biden para o Brasil, né? Agora, se uma agenda de centro-direita ela vai ser capaz de lidar com os desafios, né, do país que nesse momento, inclusive, já está saindo do grupo das 10 economias do mundo, que tem 30 milhões de pessoas vivendo com déficit habitacional, quase metade da população sem saneamento básico, quase 15 milhões de pessoas desempregadas, e ainda pensando em todos os problemas que nós vamos ter, né, no pós-pandemia. Eu não sei se, de repente, uma agenda aí vou usar o termo, a lá terceira via, né, como eu falei, essa agenda que ela começa a se construir na década de 90, ali nos arredores
Tony Blair, Bill Clinton, Anthony Giddens, Ana Henrique Cardoso, se ela é a melhor agenda para o Brasil em 2022. Eu tenho dúvidas sobre isso muito sinceras. Que é pelo menos assim que compreendo quando se procura um Biden, né? E o Cláudio fez o comentário dele sobre a direita ter saído do armário, né? Retomando aí a fala do meu querido Hamilton Garcia, que foi um professor de política também na UENF. Inclusive, um abraço para o Hamilton, se ele estiver nos ouvindo aí. Sem dúvida, Cláudio. O que houve em termos... a experiência da ditadura militar, ela produziu, digamos, ressignificações, mudanças muito importantes dentro do espectro político brasileiro, né? O fracasso da experiência da ditadura militar, o cenário de hiperinflação, problemas muito sérios de gerência de Estado, a inapetência, a incapacidade de entregar resultados, a explosão da dívida pública, né, que como a década de 70, início da década de 70, era um patamar, e o governo Figueiredo entregou um outro patamar completamente incontrolável de dívida pública. Isso gerou um certo retraimento dos grupos à direita, né? No Brasil, que fez, por exemplo, que nem um sujeito como Paulo Maluf, né, se apresentasse naquela época como um homem da política à direita, né? Isso por conta, como eu falei, de um certo decrepitude, né, uma falência do capital político da direita brasileira, né, após a experiência de ditadura militar. E isso acontece progressivamente, sobretudo um pouco como uma resposta um pouco daquilo que foi a experiência petista, né? O PT, como partido de centro-esquerda, os outros agrupamentos em oposição vão se identificando e vão se construindo suas alianças e etc., e vão ressignificando o termo que é ser de direita no Brasil, né? Isso que o Hamilton fala de sair do armário, né? Uma direita que passa a não mais ter vergonha em falar em seu nome, né? Mas isso tanto em oposição às experiências petistas e também uma resposta à fadiga de material, né, que os governos petistas vivenciaram, mas também pelo arrefecimento da memória do que foi a experiência da ditadura militar, e também, isso é muito importante que se diga, dos anos 2000 há uma ressignificação do campo da direita política no mundo, que vai reinstituir a identidade do que é ser de direita, né? A gente fica observando muito a questão Trump, né? Até pela perplexidade que nos causa, e por ter sido uma experiência bem sucedida eleitoralmente, no caso norte-americano, mas existe algo pregresso aí, que é o chamado Tea Party, né? Há experiências, há discursos, Sarah Palin, né, e outros políticos de extrema-direita norte-americana que antecedem o discurso de Trump e eram tão ou mais radicais, né? Então o mundo ele foi experimentando aí um processo de você dar um novo sentido, um novo valor ao posicionamento da direita no Brasil e no mundo, e obviamente as experiências políticas ou de centro-direita ou de centro-esquerda ajudam aí essa direita, como o Hamilton Garcia muito bem disse, que ela saísse do armário e pudesse falar em seu nome. Inclusive, algo que eu acho positivo. Vou fazer uma pergunta aqui, feita no grupo, para encerrar essa coisa de eleição dos Estados Unidos e repercussão aqui no Brasil, para a gente partir para a eleição municipal, né, que é agora no domingo. E peço a você que tente, por esse motivo, você tentar ser conciso, Jorge. Adel Bezerra, presidente do Sindipetro NF. No que tange a política econômica, podemos esperar alguma mudança com a saída do Trump?
Simples assim? Simples assim. Uau! A pergunta é simples, mas a resposta talvez não seja tanto, mas eu vou tentar ser sucinto. Política econômica interna, muito pouco. Isso no caso norte-americano. Como eu falei, o posicionamento equilibrado do Senado não permite, por exemplo, você teria que fazer mudanças. Se você quer ter um Estado mais interventor, no caso norte-americano, você teria que mexer, inclusive, na pauta tributária norte-americana. Ou seja, você teria que aumentar ou melhorar a arrecadação, né, do Estado norte-americano, por exemplo. Um Senado tão equilibrado não vai permitir grandes mudanças nesse sentido. Então, e o Biden também, como eu disse, ele não é o Sanders, não é o Bernie Sanders. Joe Biden vai seguir um caminho mais ou menos moderado, com um pouco mais de humanismo, né? Eu me recordo que durante o iníciozinho da pandemia, eu não lembro nesse momento se foi o Financial Times ou se foi o Wall Street Journal, mas um dos dois fez um editorial na época dizendo que talvez a coisa estivesse sendo muito severa com relação ao isolamento social, isso traria muitos danos à economia norte-americana. Um Joe Biden, por exemplo, nunca assinaria algo assim, que ele tem um conteúdo humanista. Mas agora, buscar um Estado mais interventor para dentro, não creio. Nem gordura, nem espaço político para ele vai ter. Vamos então partir para Campos. Eleição, hoje é quarta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo, 4 dias para o encontro sagrado do eleitor, entre eleitor e urna. Qual a sua expectativa, né? Como é que você projeta o resultado dessa eleição daqui a 4 dias? Olha, Luísio, essa também, primeiro, em termos de eleições municipais, essas eleições também elas são muito atípicas, por N razões, né? Tanto pela questão de ser uma eleição pós-polarização de 2018, quanto também nós vivemos ainda uma crise sanitária que mudou a dinâmica classe política e eleitorado, tá? E além disso, a pandemia gerou problemas concretos para o cidadão, o que faz com que o grau de atenção do eleitor comum ao processo eleitoral tenha se reduzido de maneira que algumas das pesquisas que foram feitas para Campos, mas que refletem um problema nacional, é o grau de indecisão do eleitorado. Ou seja, se você pensar que uma parte da população ela está simplesmente desesperada, pensando na sua sobrevivência econômica, né? Parte dela ficou, inclusive, desempregada, né? Uma outra parte que está recebendo auxílio emergencial está pensando quando vai acabá-lo. A pauta política, a sucessão eleitoral dos municípios, ela se tornou algo secundário. Tá? Então, nesse sentido, o que eu posso dizer, e também parece que será um grau de abstenção recorde. Tá? Ou seja, uma parte do eleitorado não vai votar, não vai às urnas, ou terá problemas, né, de conseguir concretizar o voto, porque nós temos uma série de regras aí de isolamento social que precisarão ser respeitadas, regras, inclusive, de convivência de saúde coletiva, né? Enfim. Agora, isso traz, esse conjunto de variáveis somadas, aponta para um cenário que eu considero muito indefinido em termos de eleições, tanto para Campos quanto... Lógico que as pesquisas estão indicando aí possibilidades, né, favoritos e etc. Mas um cenário desse trabalha com muita indefinição, eu diria que
ainda mesmo, especialmente para executivo, para a prefeitura, né, ainda há a possibilidade nesse cenário de reversão de resultados, dado, como eu falei, um quantitativo importante de indecisos, de possibilidades de abstenções, mas você ainda pode convencer. E me parece que uma parte importante do eleitorado, que for, né, a urna, né, no domingo, vai tomar uma decisão em cima da hora, né, nos últimos minutos ali. Então é um grau de... E como eu falei, mas isso implica uma ideia de responsabilidade, de indiferença. Me parece que há até alguma justificativa concreta para que o eleitorado esteja preocupado nesse momento com questões até mesmo de sobrevivência, né? Então isso secundariza o debate. E em um momento como esse, em Campos, como você tem mesmo colocado, você e o Grupo Folha, né, com um problema de alta voltagem, que é a questão fiscal orçamentária, né, da prefeitura. Ou seja, talvez também, assim como lá no Atlântico Norte, talvez essas eleições também sejam muito importantes, né, em âmbito local, né, mas lidando com esses desafios aí de conjuntura, né, e, como eu falei, com alto grau de indefinição. O professor Raul Palácio, desculpa, por favor. O professor Raul Palácio, ontem aqui, respondeu essa mesma pergunta, ele respondeu, quer dizer, de maneira... Ele fez a projeção, ele projetou o segundo turno, você citou as pesquisas, quase todas elas, à exceção de uma, eu falo das registradas, obviamente, apontam o segundo turno entre Vladimir e Caio. Algumas apontam para a possibilidade de Vladimir vencendo no primeiro turno, e um segundo turno entre Vladimir e Caio, quer dizer, Vladimir e Caio vão ser o primeiro e segundo colocados, isso está apontado por quase todas as pesquisas, à exceção de uma, registradas. E a Raul colocou isso, que ele viu o segundo turno sim, e que via projetado nesses dois candidatos que lideram as pesquisas, quase todas elas. Como é que você analisa esse apontamento das pesquisas, que me parece ser, né, a exceção de uma, todos os demais apontam realmente isso, e se você acredita em segundo turno, ou você acredita na possibilidade da parada ser definida no primeiro? Bom, agora uma questão bastante objetiva, né, Luiz? O que eu considero a respeito? Me parece que a lógica, o desenrolar dos acontecimentos leva a um segundo turno, tá? Pela seguinte razão. Há um quantitativo de chapas para a prefeitura que também é algo inaudito, ou seja, algo que nós não tínhamos, não é algo tão comum, né, de ter acontecido em outras eleições, por conta das mudanças, inclusive, chamada mini-reforma eleitoral. Ela acontece em 2017, e ela depois vai se traduzindo em mudanças de tática dos grupos políticos na concorrência pelo poder. Então, para que nós não tivéssemos, a possibilidade de que nós não tivéssemos primeiro turno, nós teríamos que ter, pelo menos na minha perspectiva, um grande favorito. Um grande favorito nesse tipo de circunstância poderia ser o candidato da situação. Seria o prefeito Rafael Diniz, né, que nesse momento tem a máquina, né, mas o grande favorito teria que estar muito bem avaliado, né, para que ele levasse o primeiro turno, né. Em um cenário em que não há grandes favoritos e com um quantitativo de candidaturas que nós temos, é lógico e natural que exista uma pulverização dos votos que leve ao segundo turno, né? Pelo menos é esse o cenário, né? A não ser, como eu disse, com esse grau esse quantitativo de indecisos, que aconteça a migração dos mesmos para algum nome, né? Que pode ser ou da situação, né, no caso a chapa Rafael Diniz,
ou outros todos que estão competindo, né, com ele, né? Inclusive o Vladimir Garotinho, o Bruno Calil e outros nomes que estão ali cotados como que contem com a preferência do eleitorado, pelo menos no que tem dado nas pesquisas, né? O Caio Viana, né? Mas o segundo turno, se você falou que projeta assim, quem seriam os candidatos que, no seu entender, teriam mais chance para estar lá? Olha, dado o grau de definição, eu arrisco 4 nomes. Eu não vou dizer somente 2, não. Tá? Como eu falei, se uma pesquisa que eu olhei indicava 40 e poucos % de indecisos, isso coloca qualquer um dos 4 mais cotados com possibilidade numérica de chegar ao segundo turno. Então, eu ainda vejo como possibilidade Rafael Diniz, Vladimir Garotinho, Bruno Calil e Caio Viana nesse momento, né? Embora, como eu disse, dado que esse grau de indecisão, ele pode promover reviravoltas, ele pode desmentir pesquisas, né, no domingo, né? É um quantitativo muito expressivo você ter mais de 40% de indecisos. George, e essa questão de pesquisa que você citou, ela fica muito em xeque nas eleições municipais? Por exemplo, a Luísa colocou, a maioria das pesquisas aponta Vladimir e Caio na liderança, algumas até colocam Vladimir com possibilidade de vitória no primeiro turno. Vem uma outra e coloca um cenário totalmente diferente, com Bruno Calil no segundo turno, à frente numericamente de Caio, embora em empate técnico. De alguns anos para cá, as pesquisas têm sido muito contestadas. Você acha que é um ponto decisivo essa eleição municipal, sobretudo para esses institutos que atuam aqui no município? Por quê? Olha, Arnaldo, eu acho que, primeiro, no geral, há uma incompreensão metodológica sobre como que são feitas as pesquisas. As pesquisas elas são a fotografia de um momento e elas trabalham com margem de erro. Ou seja, elas não são... elas indicam uma projeção sobre o que vai ser, o que pode ser o comportamento do eleitorado no dia decisivo, que é o dia da eleição. Mas é uma projeção. Ela não vaticina resultado, né? É como se fosse você medir a temperatura do teu corpo 3 dias antes de você fazer uma cirurgia. Ela pode se reafirmar ou não. E nesse momento ainda há a questão de a pesquisa de campo, né, que ela é muito importante em pesquisas eleitorais, você ir para a rua, né, ela também ela é relativamente dificultada, até mesmo por questões da crise sanitária que nós estamos vivendo, né? Esse é um debate, como eu falei, que tem sido apresentado metodologicamente desde o início da pandemia. Você, por exemplo, faz coleta de dados muito utilizando o celular, né? Para você justamente não submeter o pesquisador ao contato direto com os leitores, por exemplo, né? Mas, e você vai pegar... E os que não têm celular, por exemplo? Eles não participam da amostra, então, né? Então, quer dizer, aí você gera alguns problemas de resultado, problemas metodológicos, mas as pesquisas, elas ainda são interessantes, como falei, para poder dar um retrato daquele momento, de como é que está a competição, e elas podem ser mais ou menos precisas. Agora, quanto mais precisa, mais cara é a pesquisa. Costuma ser, né? Você tem que ter um equilíbrio de instrumentos, como eu falei, desde o contato telefônico até a pesquisa de rua. Você então somar essas variáveis para você poder chegar num diagnóstico do momento eleitoral. Mas agora, eu acho que não cabe descartar a priori os resultados de pesquisa, não. Você cabe discutir a precisão metodológica delas. Mas aí isso é outra coisa, né? Só para... Não tem jeito, a rádio tem que ser noticioso também, e notícia não tem hora para acontecer. A gente foi informado mais cedo pelo João da Costa Cunha, ouvinte. Vou ler aqui o que ele colocou no comentário. Greve no Porto do Açu. Os 3 principais sindicatos do Porto do Açu iniciaram a maior paralisação já ocorrida no Porto do Açu. O Sindicato dos Trabalhadores Portuários, Sindiporte, Sindicato das Empresas de Montagem Industrial, Sintramon,
e sindicato dos trabalhadores metalúrgicos, Sindimetal, iniciaram greve por tempo determinado, reivindicando melhores condições de trabalho. Alegam os representantes das entidades que várias empresas do Porto estão se recusando a realizar a reposição salarial dos trabalhadores. Há também diversas denúncias formalizadas junto ao Ministério Público do Trabalho, MPT, dando conta de trabalhadores infectados com a Covid-19, sem que as empresas adotem medidas de segurança e testagem dos funcionários. Em 2018, a paralisação durou 19 dias e foi promovida por um sindicato envolvidos na greve iniciada hoje. A gente teve essa informação mais cedo e, logicamente, que jornalismo por responsabilidade demanda confirmação e ouvir outro lado. A gente gerou demanda para a Prumo, que é a empresa que administra o porto, né? E tínhamos aqui a confirmação parcial dessa informação. Vou ler aqui o e-mail que a Arnaldo gerou e a assessoria de imprensa me encaminhou também aqui por WhatsApp, da Prumo. A administração portuária do Porto do Açu confirma um ato pontual no acesso do empreendimento na manhã de hoje. O Porto do Açu é uma infraestrutura com diferentes empresas e o movimento é parcial, sem atingir o funcionamento geral do complexo. Então, confirmado, há uma paralisação de trabalhadores hoje do Porto do Açu, que, segundo a Prumo, não atingiu o pleno funcionamento do porto. A conferir, né? Mas como é notícia, a gente confirmou, a gente está trazendo aqui. Jorge, são 8h52. Eu vou fazer um pinga-fogo contigo que eu tenho feito nessa semana aí que não separa das eleições. E vou pedir você, vou dar um nome, pedir você ser conciso na análise, mas nem tanto, né? Porque também o Raul ontem, eu comecei, ele falou 2 palavras, eu falei, mas foi muito conciso, ele falou, me pediram para ser conciso, então, vamos lá, umas 2 linhas de Word, ou 3 linhas. Você sabe que eu sou ruim nisso, né? Cara, mas a opinião de vocês da academia é muito importante, eu acho que tanto para nós, quanto sobretudo para o ouvinte, né? E para o leitor, para ele poder tomar suas decisões. Não que tenha que concordar com o que vocês estão dizendo, mas como referência, né? Eu acho que é um norte. Vamos nós? Pode começar? Pode. Vladimir Garotinho. Vladimir Garotinho é o herdeiro, eu acho que, do maior capital político, né, que Campos já conseguiu gerar pós-88. Herdeiro, portanto, eu não estou fazendo nenhum alinhamento automático de filho com os pais. Eu acho que traz traços genéticos, mas não é a mesma pessoa. Caio Viana. Caio Viana me parece uma liderança bastante jovem ainda, me parece, aí, em termos comparativos com o Vladimir, até com menos experiência, nesse momento, eu acho que, para a imaginação política local, ele representa, acho que, as boas memórias que parte da população tem do governo Arnaldo Viana. Dr. Bruno Calil. Bruno Calil me parece um agente político bastante ambicioso, né? Eu não estou dizendo ambição no sentido negativo ou positivo, não. Estou dizendo um agente político que se apresenta nesse pleito com grandes ambições, né? Mas, politicamente, me parece um artefato muito recente ainda, né, para que eu faça qualquer apontamento. Rafael Diniz. Rafael Diniz, eu acho que é um agente político que teve uma experiência de legislativo,
assumiu a prefeitura de Campos, tem pontos de acerto, não vou aqui enumerá-los, mas existem pontos de acerto. Acho importante que se faça justiça. Nem todas as críticas elas dão conta da complexidade que foi o governo, né, Rafael Diniz, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele assumiu demais, isso nós já conversamos em outras ocasiões, uma postura gerencialista, desmesuradamente gerencialista, que, sem dúvida alguma, se pauta de parte da classe média e dos grupos empresariais de Campos, não é a pauta majoritária da população. Campos precisava de algo mais do que um excesso de gerencialismo. Professora Natália. Professora Natália, é difícil. Pela seguinte razão, ela foi com quem eu tive mais contato profissional. Eu tive o prazer e a honra de ter Natália como estudante na UF, na Federal Fluminense, na graduação. Eu fui professor dela. Eu acho... Ela, primeiro, era uma excelente estudante, aplicadíssima, apaixonada pelo conhecimento. E ela me parece uma liderança ascendente, uma liderança popular, sensível, ascendente, na minha perspectiva. Odisseia. Odisseia é já uma liderança também no campo popular, né? É uma mulher que tem uma longa trajetória sindical no CEP, ela conhece as questões e desafios da educação regional, e nesse momento assume, eu acho muito corajosamente, a tarefa de levar o nome do Partido dos Trabalhadores em um momento em que o partido está se reconstruindo nacionalmente. Eu acho que é um nome, uma interlocutora, assim como todos os anteriores, tá? Eu espero que quem venha levar o pleito, quem seja o vencedor, convide muitos desses nomes a poder serem interlocutores nos próximos 4 anos, que Campos não tem poucos desafios, e eu acho que a Odisseia é um nome a contribuir também. Tadeu, estou contigo. Tadeu, estou contigo. Eu acho que Tadeu, estou contigo é uma das faces da direita, né? O que se chama de bolsonarismo, o que se chama de fenômenos de direita no Brasil, de 2018 para cá, ele é multifacetado, né? Tem vários aspectos. E o Tadeu, ele me parece que, eu não o conheço em profundidade, mas parece que ele faz um pouco da linha dos comunicadores que se lançam, que tem um apelo popular importante e se lançam como nome político. E isso, como o Celso Russomano, por exemplo, um pouco em São Paulo, mas com menos capital político do que o Celso Russomano. O Russomano, pelo menos, ele vinha aí com uma trajetória política formal, e o Tadeu se lança. Vamos ver, né? Vamos ver o que ele vai angariar aí, né? Roberto Henriques. Roberto Henriques é um político profissional, né? Isso é um homem ainda um pouco um remanescente do Muda Campos, né? É um político experiente, tem uma trajetória de ter circulado em diversos partidos, é um homem que conhece a política local, e assim como eu falei anteriormente, por exemplo, no caso do Odisseia, eu acho que ele seria um interlocutor importante em qualquer governo. Perdão, perdi aqui. Cláudio Rangel da Boa Viagem. Olha, ele também é um traço, eu acho que ele é um pouco o sintoma desse movimento da direita brasileira, né? Você criou aí os comunicadores, você criou a ideia do empresário político, né? Eu acho que o Cláudio, ele se apresenta um pouco aí como um nome, né, da ideia de que, olha, nós temos aqui o empresário, e o empresário, ele necessariamente
ele vai ser um bom governante, seja lá o que for. E eu sempre lembro, né, ao eleitor, pode ler Maquiavel, pode ler O Príncipe, não, ele não morde, né, e você vai ver que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes o cara pode ser muito bem sucedido no âmbito privado e ser um desastre na vida pública. Jonathan Paz. Tá aí um nome que eu tenho muito pouca informação, Aloysio. Eu realmente... Me parece que ele parece ser um pouco um representante do bolsonarismo avant la lettre, né? Porque é um tipo de nome que poderia acontecer mesmo, tentar surfar uma onda, né? Mas me parece que não colou, não vingou. Doutora Carla Valesca. O PSDB, né? Os tucanos da planície. Inclusive, um abraço para Leslie Beethoven, que foi meu contemporâneo de Escola Técnica Federal de Campos, sempre muito simpático. Olha, eu particular, a Carla é um nome muito, muito recente, não? Mas eu acho que o PSDB e o PT local tem desafios que ainda não conseguiram responder propriamente, dado o tamanho dos dois partidos nacionalmente, e digo em âmbito local, em Campos. O PSDB ainda me parece que tem uma agenda a apresentar à altura do que é o tamanho do partido nacionalmente. Tá? Isso não é uma crítica destrutiva, isso é uma reflexão que eu faço aí, dado o respeito que eu tenho pelo Leslie, tá? Inclusive. Então, eu acho que tanto o PT quanto o PSDB tem questões aí a pensar e a construir localmente. Cláudio, Arnaldo, vocês querem colocar alguma pergunta? Sim, George, com relação a essa questão, a gente falou lá anteriormente do impacto da eleição do Trump, desse movimento mundial, e veio a eleição do Bolsonaro, a gente pode voltar a 2010 com o primeiro-ministro da Hungria, enfim, há um movimento. Mas agora, para a eleição municipal, esse tipo de cenário, esse tipo de arranjo influencia os 65% dos eleitores campistas que votaram no Bolsonaro vão procurar um candidato mais alinhado a Bolsonaro, ou isso não se repete nas eleições municipais? Olha, Arnaldo, aí os dados que têm sido apresentados nacionalmente, nas capitais, nos municípios de grande porte, com mais de 500 mil de habitantes, não tem indicado uma onda bolsonarista local, não. Né? Inclusive, eu vou surfar um pouco a onda do Jairo Nicolau nessa análise, né, que eu concordo bastante com ele, dado que ele cantou a pedra primeiro, eu faço a referência a quem primeiro fez. Bolsonaro, de 2018 para cá, poderia ter feito o que ele bem quisesse com o PSL. E o Bolsonaro, nós não podemos negar isso sob nenhum aspecto, é um dos maiores fenômenos eleitorais da história da nova República. E não usou esse capital político para poder capitalizar sua influência no Brasil, nos municípios. Tá? Diante disso, em âmbito local, me parece que vai se refletir a tendência de que talvez, ironicamente, o maior vencedor de 2018 seja o maior derrotado de 2020. Nós vemos outros grupos políticos aparecendo, inclusive até mesmo um certo arrefecimento do antipetismo em algumas cidades importantes, né? O que indica que talvez 2022 não será um céu de brigadeiro para o discurso da extrema-direita, não. Professor? Só para deixar passar, desculpa, Cláudio. Não, sim, claro. Bolsonaro no Covid já desautorizou um general, o Pazuello. Bolsonaro com a Covid desautorizou, anunciou antes da Anvisa
a interrupção das pesquisas da Sinovac, dos testes da Sinovac, desautorizou, portanto, o almirante que está lá à frente da Anvisa. Você falou em ser de brigadeiro, só falta agora eles autorizar um brigadeiro, porque as outras duas forças já foram. As altas patentes todas, né, cara? De um tenente da ativa que chegou a patente de capitão após ser reformado para não ser expulso das Forças Armadas. Só para aproveitar rapidamente, eu acho que as Forças Armadas brasileiras, que são funcionalmente vitais em qualquer projeto de nação, qualquer país, elas têm aí sérias questões, sérias reflexões a fazer depois dessas experiências todas. Com relação a essa questão de onda virtual, de internet, eu não sei se vocês perceberam nos últimos dias, mas principalmente de ontem para cá, você não consegue abrir o YouTube para ver qualquer filme, qualquer coisa, sem ver um VT de um candidato de Campos. Dos candidatos, vamos colocar assim. A possibilidade dessa onda, de novo, o professor, como foi no caso do Rafael, acho que foi também por influência aí o Witzel, interferir no resultado da eleição com tanta força assim de novo, ou o pessoal já está mais acostumado, o eleitor já está mais habituado com essa pressão? Olha, Cláudio, eu também notei a mesma coisa que você, usando justamente os aplicativos, né, YouTube e afins, né, a inserção massiva de um determinado nome que concorre à Prefeitura de Campos. Eu particularmente me questiono com relação à equidade, né, com relação aos outros candidatos, né, dado que tem sido realmente, como eu falei, massivo, tem sido frequente a aparição desse tipo de propaganda. E num cenário como esse, como eu falei, de alto índice de indecisos, autoproclamados indecisos, sim, pode redundar em mudanças de reversão de preferências mesmo. Pode sim. Eu não descarto essa possibilidade, não. Naqueles 40% de indecisos, talvez, também? É porque eu particularmente comecei a notar aí, justamente, sobretudo os indecisos, porque o eleitor que está organicamente vinculado a uma proposta, a uma candidatura, ele não vai entrar nessa propaganda de massa. Né? Ele já está muito claramente identificado com o programa, ou com a legenda, ou com aquele nome em particular. Mas agora, esse eleitor que está meio que voando, até mesmo por conta da vida dele ter ficado no inferno por conta da pandemia, né? ele é passível de ser influenciado, sim. Né? E eu me pergunto, como falei, questões sobre a equidade do debate, né, entre os agentes nesse momento. Eu particularmente, eu não descarto essa hipótese que você levantou, não. Pode influenciar, sim. Jorge, são 9h09, temos mais 6 minutos. A projeção é sempre uma eleição mais complexa do que a majoritária, mas qual projeção você faz da nova composição da Câmara de Campos que vai sair das urnas de domingo? Olha, Luísio, acho até realmente é mais difícil ainda, né? Concordo com você. Eu posso fazer uma leitura bastante geral. Pelo menos, eu acho que houve, aí não somente em Campos, tá? Mas eu acho que é uma questão nacional. Vide, por exemplo, até mesmo nomes muito experimentados, como o Suplicy, que foi senador, sendo candidato à vereança em São Paulo. Né? Eu tenho a impressão que esse momento da conjuntura política brasileira, e como falei, ainda nos reflexos das mudanças da reforma eleitoral pós-2017, que inclusive mudou as regras para a coligação, para as eleições proporcionais, isso fez com que os partidos olhassem de uma maneira muito diferente para a disputa no legislativo, para o voto proporcional. Né? E você vê, eu particularmente considero que a emergência de nomes que para mim foram gratas surpresas,
para o legislativo local, aí pensando em Campos. Eu vi nomes com propostas muito interessantes, candidaturas muito arejadas. Você vê um fenômeno, por exemplo, que é novo, né? Que é o dos mandatos coletivos, ou seja, candidaturas coletivas, agregando, às vezes, 4 ou 5 nomes naquela legenda, tentando construir propostas de maior arejamento e maior participação com relação à ideia de formulação de políticas para o legislativo. Eu torço, eu não posso dizer que será, tá? Mas eu torço que esses novos ventos que eu vi aparecendo em termos de nomes, eles de alguma maneira, eles se coagulem, eles decantem na Câmara de Campos, porque nós bem sabemos, o legislativo é muito importante, né? Tanto em termos de proposição quanto em termos de fiscalização do executivo, em um cenário, como eu falei, altamente desafiador em termos orçamentários e fiscais. Vide, por exemplo, até mesmo nós tivemos um momento da gestão que ainda está em vigência, né, de um impasse com relação à aprovação de orçamento, né? Então, quer dizer, eu espero que esses bons nomes que eu vi, que não são irrelevantes, eles consigam ter a adesão do eleitorado e possam ter uma cadeira no legislativo campista, porque essa gestão agora ela vai ser muito desafiadora, talvez tanto ou mais quanto foi a gestão que está nesse momento em vigência. Então tem boas ideias circulando, eu acho que é de crucial importância. Jorge, 3 minutos para encerrar. Eu fiz uma pergunta nesse bloco do grupo. Deixa eu fazer uma também aqui, e pega gancho no que você acabou de falar, feita aqui no streaming, feita pelo José Renato Duarte, advogado, servidor público de carreira, foi secretário municipal de Campos no governo Sérgio Mendes, foi secretário municipal de São João da Barra, cedido, então pessoa com larga experiência empírica do poder público, em 2 municípios muito importantes aqui nossos. Ele pergunta aqui: não resta a menor dúvida que o rigor e medidas duras terão que ser a tônica da próxima administração. Isso é muito ligado ao perfil do gestor que for eleito. Quais medidas mais antipáticas devem ser adotadas? Olha, quais medidas mais antipáticas devem ser adotadas? Pergunta difícil. Eu particularmente, é José Renato, né? José Renato Duarte. Então, José Renato, agradeço a pergunta. Eu acho que primeiramente, eu fico me perguntando se nós não precisamos enfrentar, e é pelo menos o que eu defendo já há bastante tempo, não somente para Campos, mas para o Brasil, a agenda tributária. A agenda tributária ela é uma agenda que ela conta com o asco das classes médias, conta com o asco do empresariado, mas no Brasil nós vivemos uma situação que ela nem é de ser injusta em termos tributários. No Brasil nós temos uma situação de covardia tributária, né? Na medida em que alguns agrupamentos sociais vivem numa situação de quase de paraíso fiscal e outras vivem com o percentual, em quase que metade de tudo que ganham vira tributo. Então, eu particularmente, eu iria aí pensar em como que nós poderíamos tornar Campos, em termos tributários, um pouco menos injustos, né? Seria um campo que eu iria repensar, porque nós não temos como avançar nesse debate, porque deixa eu dizer uma coisa, inclusive, sobre eficácia de política pública e eficácia de máquina pública. Isso é trabalho de Sísifo. Tá? Você não vai conseguir gerar um tipo de fórmula que vai solucionar os problemas ad eternum. Você vai ter o tempo todo que fazer gerenciamento, reanálise, novo diagnóstico, proposta. Aquela proposta vai dar conta daquele problema, daquele momento histórico, mas não vai dar conta depois, posteriormente. Tá?
Essa é a grande questão. Então, eu acho que um reequacionamento, talvez tributário, eu sei que é bastante antipático, mas talvez fosse muito necessário. São 9h16. Não sei se Arnaldo, Cláudio, quer fazer mais alguma pergunta? Arnaldo? Não, Fechou? Não, a gente quer continuar essa conversa até amanhã, né? Mas muito bom poder recebê-lo aqui, professor. Espero que dessas participações do senhor tenha sempre aí, né, o saldo positivo e o principal objetivo desse programa, que é levantar o debate, levar o conhecimento às pessoas, porque quem tem conhecimento tem poder, inclusive nessa hora, né, que é um momento muito importante para todos nós brasileiros, e cada um na sua cidade, em especial a nossa, Campos. Muito obrigado pela participação do senhor. Não, eu que agradeço. Chamando de senhor assim, mais pela... Não, eu tô caminhando cada vez mais, eu tô cada vez mais senhor, Cláudio, então eu não posso ter problema com isso, não. Vai se acostumando, então. Mas olha, eu que agradeço o convite, né, do Aloísio, tá aqui com o Arnaldo também, tá contigo, discutindo essas questões, eu acho tão importantes. Também agradecer a audiência que acompanhou no rádio, no streaming, a galera aí que contribuiu no grupo do programa do WhatsApp aí que o Aloísio citou. E é uma coisa que eu sempre reforço, mas não custa, né? Porque eu acho que essa lição ela não foi ainda suficientemente discutida ou apreendida. Não temos soluções simples para problemas complexos, tá? É preciso olhar para os problemas com o tamanho que eles têm, com a profundidade que é constitutiva deles, e daí nós tentarmos acharmos soluções, e se essas soluções elas vão seguir um caminho de reiterar as abissais e profundas desigualdades sociais brasileiras, ou se elas vão enfrentar esse problema, aí é uma decisão política. Desculpa, Luiz, esse JC Cordeiro é uma figura, a gente fica vendo que é impossível controlar o riso aqui, às vezes pensa que eu tô rindo. Não é só ele que é figura, né? Não, sim, mas ele faz a gente rir, cara. Os comentaristas aqui, eu acho que davam até uma coisa para pensar depois da eleição, fazer um programa. Boa. Os comentaristas mais assíduos. Boa. Sim. Claro. Falar nisso, George é um dos poucos que já esteve no programa na condição de entrevistado e de entrevistador também, né? Participou comigo de uma entrevista com o Emissado. Não, mas a ideia do... Eu já posso pedir música, é a terceira vez que eu tô aqui. Mas não faça isso aqui conforme fez aquele ouvinte lá de São João da Barra com a minha... Por favor. Não. Quem tá colocando música aqui é Beto, não sou eu, não. Toca a guitarra aí, não sei quem. Não vou falar não. Não, deixa quieto. Olha só, tem aqui o Carlos André Moreira, que é um defensor ferrenho do presidente Bolsonaro, e bom que seja democracia e assumimento. Bom que seja não, que bom que as pessoas assumam as suas preferências político-eleitorais. E ele é sempre fértil aqui na citação de títulos de livro. Parece o Google, né? Mas ele indica para você aqui, então vou passar a dica aqui. George, leia Carlos André Moreira. George, leia Maquiavel ou A Confusão Demoníaca. Vai ser um desastre da teoria política do Maquiavel. Então, ele dá aí a dica e eu repasso. Agradeço, inclusive, a indicação da bibliografia, né? Confusão Demoníaca. Maquiavel ou A Confusão Demoníaca? Tá certo. Como eu não conheço a obra, eu não posso opinar, né? Mas eu agradeço a indicação. Mas tá bom. Obrigado aí, Jorge. Valeu, Jorge. Ô, Aloísio, muito obrigado também. Arnaldo, muito obrigado. E até amanhã. Amanhã nós teremos... Roberto Dutra, que Jorge citou, participou de um painel. Roberto Dutra, Sofiati e George, para
a perspectiva, a projeção ali para eleição presidencial dos Estados Unidos. E Roberto Dutra vai daqui amanhã analisando essa pauta que vai ser a pauta da semana, né? Junto, logicamente, com o factual, a gente falou hoje sobre o PE, falou hoje sobre o Porto do Açu, né? Que são as eleições dos Estados Unidos, consequências para o Brasil, e a eleição aí desse domingo, né, municipal, prefeito de todos os municípios brasileiros, mas particularmente aqui no nosso canavial, como diria Capi, o de Campos. Perfeito. Neto, obrigado e até amanhã ou mais tarde aí com a cobertura lá da paralisação, né? Até o momento do parcial do Porto. Né, já rolei a bola para Mário aqui enquanto a gente está terminando o programa, ele já está terminando a apuração sobre essa questão. E agora, se eu posso falar até amanhã, porque nós encerramos a série de entrevistas com os candidatos da região. Terminou ontem, né? Depois de Samã, São Francisco, São João da Barra. Agora é aguardar o resultado das urnas. Perfeito. Bom, 9h21, ficamos por aqui com Folha no Ar, primeira edição, o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus. A gente volta amanhã às 7h15. Você segue ouvindo sempre, claro, a Folha FM em 98,3. Se você tem uma loja, um pequeno negócio ou trabalha num lugar assim,